E aí, minha gente querida, minha gente amada, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao meu canal. Estamos aí gravando uma série de vídeos para vocês com conteúdos informativos sobre o tarô. Por enquanto a gente vai começar introduzindo aí alguns assuntos para vocês. Primeiro assunto, na verdade, que eu escolhi para introduzir para vocês foi o tarô, que é um assunto que eu gosto bastante. Eu não vou contar pra vocês muito bem a história do tarô, como é que ele foi criado e tudo mais, porque é uma história um pouco vaga, é uma história assim que a gente não tem muitos fatos históricos sobre isso. É como se fosse um mistério. Mas antes da gente começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, mandar pros amigos e roda a vinheta! Bom, como eu estava falando pra vocês, eu não vou contar a história do tarô desde o início, porque a gente não tem muita certeza de quem foi que criou o tarô veridicamente, né? Algumas histórias falam que foram os egípcios, outras histórias já falam que o tarô já existia há muito e muito tempo. Então o tarô ele é um mistério, assim como nós temos o mistério da onde surgiu o universo, que a gente não sabe se foi o Big Bang, se foi Deus mesmo, a gente não sabe também quem é Deus, e se a gente souber quem que é Deus, a gente começa a se perguntar quem foi que criou Deus de certa forma, e a gente fica em volta desse mistério. Então o tarô ele faz parte desse mistério também. A gente tem algumas histórias aí que falam da onde ele pode ter surgido, mas nada comprova que foi dali. Não tem um ponto inicial que comprove que o tarô existiu de algo ou alguém criou ele de alguma forma. Então é um mistério. Então vamos lá. O vídeo de hoje vai ser sobre mitos sobre o tarô, né? São vários mitos que tem aí que a gente precisa quebrar esses mitos para que a gente consiga ter um acesso melhor a essas informações e aproveitar melhor essa ferramenta de autoconhecimento que é muito boa e que eu percebo que muitas pessoas têm muito preconceito sobre o tarô porque não conhecem, porque a nossa sociedade ensina muita coisa errada pra gente, não ensina coisas verdadeiras, ensina muita coisa falsa e a gente cresce acreditando muito nessas coisas falsas. E hoje eu vim aqui trazer coisas reais pra vocês e mostrar a verdade. Então vamos lá. Bom dia, prazer. Sua prefeita tá chegando aqui. Mito sobre o tarô. O primeiro mito. Precisa ter um dom para ler o tarô? Do quê? Gente, não precisa ter um dom. Você não precisa ter nada disso, não precisa. Você precisa só apenas ter interesse. Você precisa ter força de vontade, como qualquer outra coisa que você for fazer. Você tem interesse, tem curiosidade, tem vontade de aprender? Fechou, você vai conseguir aprender. Seja para você, seja para os outros. Inclusive, eu super indico se você quer aprender a ler só para você mesmo, para o seu dia a dia. É uma ótima ferramenta de auxílio para o seu dia a dia e de autoconhecimento também, tá bom? Próximo mito. Depende de alguma entidade? Esse mito aqui, eu caí no conto do vigário, porque eu achava, antes de eu conhecer e entender melhor como é que funcionava o tarô, eu achava que precisava estar em contato com alguma entidade, precisava acessar uma outra consciência, precisava estar ali incorporado, né? E não precisa, você não precisa de nada disso. Você só precisa ter o conhecimento sobre as cartas e através do conhecimento você vai saber interpretar as cartas ali conforme elas saírem na jogada ali, conforme a pergunta, conforme o contexto da situação, tá bom? Próximo mito. Tem alguma ligação com o diabo ou coisa do tipo? Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Não tem nenhuma ligação com nenhum tipo de religião, nenhum tipo de crença, nenhum tipo de nada disso. Na verdade, eu acho que essa questão aqui de ligação com o diabo é uma questão de preconceito, principalmente da religião católica, né? Que liga muito as coisas ao diabo, e a religião católica é uma religião pioneira no desenvolvimento da sociedade. Então, muitas das coisas que
que ela coloca como errado, ela liga muito ao diabo, né? O diabo nada mais é que uma denominação do que é ruim. Então tudo que é ruim é ligado ao diabo. Então como as pessoas ligam o tarô, a maioria das pessoas, a algo que não é tão bom, eles ligam o tarô ao diabo, mas não tem nenhuma ligação. Inclusive, novamente, repetindo, o tarô não tem nenhuma ligação com nenhum tipo de religião. Nada, nada ever. É claro que algumas pessoas, se quiserem e podem, usar e vincular o tarô com alguma religião, sim. Tem pessoas que usam com religião de matriz africana, tem pessoas que usam com religião católica, com religião espírita. Independente, você pode, o tarô ele é livre, você pode misturar ele com várias outras coisas, mas ele em si, ele é livre, ele não é vinculado com nada. Só a intuição basta? Não, gente, só a intuição não basta. A intuição, ela te ajuda muito, muito, muito mesmo ali a identificar quais são as cartas na hora de você tirar as cartas do baralho, né? Eu trabalho muito com a minha intuição, mas só ela não basta. Você precisa estudar bastante, fazer cursos, atender pessoas para você melhorar o seu vocabulário, né? Enriquecer o seu vocabulário. Quanto mais você estudar, mais você praticar, mais bagagem você vai ter para poder atender melhor as pessoas e mais qualidade no seu serviço, né? E para você também, para o seu conhecimento em si. Tem que ser caridade. Essa daqui é uma das maiores mentiras que eu já ouvi. Que o povo tem, ai, mas olha, porque você trabalha com espiritualidade, tem que ser caridade, você não pode cobrar. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, hein? Não tem essa de que não tem que cobrar, não. A gente tem que começar a se valorizar. O tarô é um investimento. A gente estuda. Os livros não são baratos. Os baralhos não são baratos. O nosso tempo não é barato. Não é pouco tempo que a gente investe estudando. O estudo não é um estudo fácil. É muito tempo, é muito investimento. Então tem que cobrar sim e não tem que cobrar barato. Você tem que se valorizar. E não é caridade. Se vocês querem caridade, tem muitas outras pessoas aí que faz caridade afora, então busquem essas pessoas. O tarô não é para ser feito com caridade. Para de ser doida! Tarô tem que ser ganhado. Tem aquele mito lá, né, que fala bem assim: nossa, mas olha, o seu primeiro tarô tem que ser ganhado, menina. Não pode ser comprado. Mito também, não existe isso. Tem que ser o que faz sentido para você. Eu mesmo comprei o meu primeiro tarô e todos os outros que eu tenho, e pra mim funcionou e funciona muito que bem. Não fez nenhuma diferença, então, mito. Só funciona presencial. Esse aqui também é o pior mito que tem. Eu, particularmente, eu nunca atendi presencial. Nunca, nunca, nunca. A não ser os meus amigos que moram comigo, que eu já atendi presencial assim. Mas todos as minhas clientes que eu já atendi foram todas online e funcionou assim de 100 a 200%. Não existe essa questão de que funciona melhor presencial, funciona melhor online. Funciona dos dois jeitos. Basta você acreditar, você estar disposto a ouvir o que o tarô tem para te dizer, né? Existem apenas cartas positivas e negativas. Isso daqui eu discordo, tá? É um mito também. Acho que as cartas, assim como na nossa vida em si, eu acho que isso daqui a gente deveria levar pra vida. Não existe nada positivo e nada negativo. Tudo depende do ponto de vista e da perspectiva. Trazendo aqui pro tarô, vai depender da posição que a carta saiu, do contexto do que a gente tá falando, da pergunta que a pessoa fez. Então são várias coisas ali que vai depender para a carta sair sair no sentido positivo ou negativo. Às vezes uma carta que é super negativa, a posição que ela saiu, aquilo ali se torna positivo para a pessoa. Então não existe positivo e negativo. Assim também como na nossa vida, né? Depende muito da nossa perspectiva, como a gente olha as coisas. Às vezes a gente tá olhando as coisas de uma perspectiva, a gente acha que aquilo ali, nossa, que coisa negativa. Mas daí você olha de uma outra maneira e você fala, nossa, que maravilha, ainda bem que aconteceu isso, foi super positivo. Não é mesmo? Então é mais um mito. Ó, e antes da gente ir agora pro último mito, não se esqueça de curtir,
comentar, compartilhar e se inscrever no canal, hein, menina? Olha só quanto conteúdo maravilhoso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Olha só quanto conhecimento que vocês estão tendo aí sobre o tarô. Vocês já sabiam de todas essas curiosidades? De todos esses mitos? Imaginavam que o tarô era dessa forma? Comenta aí pra mim se vocês imaginavam se era desse jeito, como é que vocês foram ensinados, se vocês já tinham conhecimento sobre esse tipo de conteúdo. E o último mito é, não precisa, no caso, né, a gente tem muito essa questão de que o tarô em si, essa vertente mística, precisa estar atrelada a outras coisas, por exemplo, incenso, cristais, ervas, imagens de santo, rituais, entre várias outras coisas. E isso depende muito do que você sente, sabe? Assim, da sua intuição. Você sente que precisa disso? Ou você sente que não? O tarô, como eu disse, ele é livre, então ele funciona muito bem de todas as formas. Se você sentir que para você precisa ter um incenso, precisa ter um cristal, precisa ter uma imagem, tudo bem. Que para você precisa ter um ritual antes de você começar a abrir o seu baralho para fazer os seus atendimentos, tudo bem também. Mas se você sentir que não precisa de nada disso, tudo bem também, vai funcionar normalmente. Você tem que fazer conforme funciona melhor para você. Eu particularmente, para mim funciona melhor, eu me sinto melhor fazendo o quê? Eu acendo incenso, eu tenho os meus cristais, às vezes eu faço um ritualzinho antes de começar uma leitura, às vezes não, depende muito. Depende muito do dia, depende muito do meu humor. Então, e pra mim funciona normal. Então o tarô, ele é muito livre em relação a várias coisas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha trazido aí um conhecimento pra vocês e tenha aberto um pouco a nossa cabeça, né? A nossa mente aí, pra gente quebrar um pouco desses padrões, desse conhecimento que foi nos ensinado durante toda a nossa vida, tá bom? Em breve trago mais vídeo aí pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo! Voa, cara, voa!